Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidoras e servidores desta casa, comunidade que nos acompanha pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores, em especial quem nos acompanha aqui de forma presencial. Quero inicialmente saudar com muito carinho a nossa companheira Ingra, que muito bem representou aqui hoje, né, vereadora Regina, os movimentos sociais, o movimento de mulheres da nossa querida Passo Fundo. Ingra, tenho certeza que na próxima eleição, no próximo período legislativo, estará aqui nesta casa, assim como a esperança que eu tenho, vereadora Janaína, que quem sabe na próxima eleição, 50% destas cadeiras estejam sendo ocupadas por mulheres, que seja mais justo aqui as cadeiras do Legislativo. Quero saudar também, com muito afeto, a minha querida filha Gabriele, que veio nos acompanhar hoje, as nossas mulheres petistas, a jovem Eduarda, a minha companheira Marinisa, nossa companheira Kátia, a Tânia e o Hipácio, gratidão pela presença, a minha colega de trabalho, minha amiga de muitos anos, a Luciane Zanella, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, que também vai nos acompanhar hoje. Obrigada pela presença de todas, é um grande orgulho, confesso que fico mais nervosa ainda com a presença de vocês, mas depois de mais de um ano, pela primeira vez eu venho a essa tribuna sem utilizar máscaras. Espero conseguir fazer a minha parte aqui da melhor forma possível, agradecer às deusas e a Deus pela oportunidade que eu tive de passar pela Covid e estar aqui hoje, Mari, podendo falar com vocês sem a máscara. Então, uma boa tarde especial também para todas as mulheres que ontem, dia 8 de março, celebraram o Dia Internacional da Mulher. Uma data que faz memória a toda a luta que vem sendo travada pelas mulheres do mundo inteiro, em busca de direitos, de respeito, de igualdade e de valorização. A todas nós, nesse mês em que o mundo faz memória à luta das mulheres, cabe uma pergunta: o que cada uma de nós já deixou de fazer ou fez com algum nível de dificuldade pelo fato de ser mulher? A pergunta não é retórica, é objetiva. Ela tem a intenção de nos fazer refletir no dia a dia, no passo a passo, sobre todos os obstáculos que são colocados em nosso caminho em função do nosso gênero. Ao longo da história, nós, mulheres trabalhadoras, sempre estivemos na linha de frente das lutas populares por direitos e por melhores condições de vida. Carregamos o fardo de toda a exploração capitalista, patriarcal e racista, que nos oprime enquanto mulheres responsáveis pelas famílias negras, indígenas, quilombolas, LGBTs, jovens, idosas e com deficiência, nos campos, na água, florestas e cidades. Vivemos em um sistema político e econômico que utiliza da exploração da nossa força de trabalho e dos nossos corpos para se sustentar. Produzimos grande parte de toda a riqueza do mundo. Somos fundamentais para a reprodução social, através do trabalho doméstico e de cuidados, bem como para aquele considerado produtivo. Ainda assim, somos 70% da população mais pobre do mundo. O aprofundamento da crise econômica no Brasil e no mundo, somado à política da fome, do desemprego e da morte, conduzida pelo governo Bolsonaro, tem tornado a vida do povo ainda mais difícil, atingindo principalmente as mulheres da classe trabalhadora. A taxa de desemprego entre as mulheres bateu o recorde no ano passado, chegando a quase 17%, sendo que para as mulheres negras e Pássio, essa taxa foi de quase 20%, segundo o DIEESE.
O número de mulheres desempregadas no nosso país já chega a quase 9 milhões. Quase 51 milhões de pessoas viveram abaixo da linha de pobreza nos últimos 2 anos. E mais de 10 milhões passam fome, de acordo com o IBGE. A violência contra as mulheres e meninas se amplia a cada dia, pois o discurso de ódio de Bolsonaro se espalha e nos faz alvo preferencial dos machistas, racistas, homofóbicos. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas em nosso país, sendo 66% dessas mulheres negras. Também somos o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo. O país onde 6 mulheres lésbicas são estupradas por dia. Outro dado assustador. A violência contra as mulheres com deficiência, William, querido que nos acompanha aqui hoje, cresceu quase 70% durante a pandemia. A violência obstétrica, ou seja, todos os tipos de violências que ocorrem no pré-natal, parto, pós-parto e aborto, atinge 1 em cada 4 mulheres do nosso país. Nessas, 65,9% são negras. Ontem, 8 de março, uma data que para muitos é de comemoração. As notícias que abriram o dia no Brasil e no Rio Grande do Sul foram as seguintes. Brasil tem 1 estupro a cada 10 minutos e 1 feminicídio a cada 7 horas. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de estupros contra mulheres subiu quase 4% em 2021, em relação a 2020. Foram 56 mil casos no ano passado, ou seja, vereadoras e vereadores, 1 crime a cada 10 minutos. Feminicídios deixaram 129 órfãos de mãe em 2021 no Rio Grande do Sul. Aqui em nosso estado, um estudo realizado pela Polícia Civil revela que 96 mulheres gaúchas foram assassinadas em 2021 em função de gênero. 63 delas eram mães e suas filhas e filhos ficaram órfãos. Faço o resgate, caros colegas e comunidade que nos acompanha, de todos esses dados, que são alarmantes, para dizer mais uma vez que o dia 8 de março é sim um dia de luta, um dia para refletirmos sobre todas as mudanças que ainda precisamos alcançar como sociedade. Um dia para fazermos memória a todas as mulheres que vieram antes de nós e que, através de sua valentia e determinação, possibilitaram que hoje estivéssemos aqui. Possibilitaram que eu e as demais colegas vereadoras pudéssemos ocupar espaços como esta tribuna. E quero fazer memória aqui às minhas avós, Gentile Dalpiva Zanetti e Laura Ferreira. Apesar de todas as lutas que nós, mulheres, travamos diariamente, é muito comum nos depararmos com situações de machismo e misoginia. Exemplo disso foi a declaração estarrecedora do deputado Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, que veio à tona no último final de semana. Um parlamentar, representante da política brasileira, que viajou para a Ucrânia, alegando estar em missão humanitária, que inclusive arrecadou dinheiro para ir à Ucrânia. Mas, na verdade, fez turismo sexual e assediou mulheres refugiadas. Eu peço ao Miqueias, por favor, Miqueias, vamos passar um áudio aqui do representante da nossa política brasileira. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos.
funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina, e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Mano, eu tô mal. Comparar uma fila de 200 refugiadas, mulheres refugiadas, com as filas das boates de São Paulo. E nós sabemos, né, vereador Trindade, o que as mulheres sofrem numa guerra. São as primeiras, né? Estupradas, perdem filhos, maridos, pais. E aí nós temos que ouvir um depoimento, uma fala tão triste de um deputado. Essa situação vergonhosa teve como vítima mulheres ucranianas, mas retrata também o que nós, mulheres brasileiras, vivenciamos cotidianamente. Destaco aqui alguns casos de violência política de gênero. Quem não lembra da situação envolvendo a deputada estadual Isa Pena do PSOL, em dezembro de 2020? Ela foi vítima de assédio durante uma sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo, quando o deputado Fernando Cury, do Cidadania, se aproximou por trás e levou a mão direita ao seio da deputada. Mesmo quando Isa reage e o afasta, o deputado volta a tentar contato físico. O ato aconteceu na frente do presidente da Assembleia Legislativa. Faça favor, Miquel. É isso, o deputado, que parece combinar o que ia fazer ali com os outros parlamentares, chega agora, ó, por trás e coloca a mão no seio da deputada. Ela reage forte, como a gente viu na imagem, e na hora afasta ele, mas ele continua colocando a mão no corpo dela. A discussão, então, acontece e tudo isso, gente, na frente do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris. Outro caso que não podemos esquecer, que é muito grave, é o assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que aconteceu no dia 14 de março de 2018. Marielle, uma mulher negra. Uma semana antes de ser assassinada, em uma sessão do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março de 2018, a então deputada Marielle Franco foi interrompida quando discursava. Por favor, Miquel. As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas, né? Até porque não é uma questão do momento atual. E vereador, na última semana que falava sobre o processo de violência sofrido pelas mulheres no carnaval, me questionava de onde eu tirava os dados apresentados. As mulheres, quando saem às ruas na manifestação do 8 de março, daqui a pouco na Candelária, fazem porque entre 83 países o Brasil é o 7º mais violento. E aí, volta a repetir, dados da Organização Mundial de Saúde. Esse quadro segue piorando, aumentando 6,5 no último ano. Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.
presidente da Comissão da Mulher dessa casa? Obrigada, Miquéia. Ela foi calada, né? Ou melhor, acharam que conseguiriam deixar ela calada. Mas milhares de Marielle estão pelo nosso país. E é por todas essas situações que enfrentamos cotidianamente que reafirmo. Este é um mês que a gente fala de lutas e resistências. Mas esse mês de março não começa agora. E muito menos é apenas o único mês do ano em que vamos pautar a centralidade da luta das mulheres. A luta por vida digna, pelo direito humano, pelo direito à vida das mulheres, que é uma luta que travamos, companheira Tânia, que travamos diariamente, sem medo de sermos felizes. E eu quero também aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho das mulheres petistas, porque nós, mulheres petistas, também fizemos história. Nós construímos o desenvolvimento deste país. No meu partido, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, temos o exemplo de muitas mulheres fortes, que são linha de frente, dentro do partido e na sociedade, na luta pelos direitos das mulheres, e gostaria de falar um pouco sobre algumas delas, porque infelizmente o tempo não nos permite falar de todas. E eu quero começar pela Dilma Rousseff, uma mineira de Belo Horizonte, é filha de um imigrante búlgaro, empresário e de uma professora brasileira. Nascida em 14 de dezembro de 47, a presidenta iniciou sua militância política aos 16 anos, quando ingressou na luta armada contra a ditadura militar. Durante o regime, Dilma integrou organizações de esquerda como o Comando de Libertação Nacional e a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Ela passou quase 3 anos presa, entre 70 e 1972. E nesse período foi torturada por órgãos de repressão. Nas palavras de Dilma, na luta contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura. Amarguei por anos o sofrimento da prisão. Vi companheiros e companheiras sendo violentados e até assassinados. Dilma Rousseff viveu grande parte de sua vida no Rio Grande do Sul, onde deixou e participou, onde iniciou, a sua participação na criação do Partido Democrático Trabalhista, vereadora Regina, no PDT, ao lado de Leonel Brizola, em 1980. Permaneceu filiada à legenda até 2001, quando entrou para o PT. Foi casada por mais de 30 anos com Carlos Araújo, advogado, pai de sua única filha, Paula. O primeiro cargo público de Dilma foi na Prefeitura de Porto Alegre como secretária da Fazenda. Ainda no Rio Grande do Sul, Dilma foi também secretária estadual de Minas e Energia. Em Brasília, durante a campanha presidencial de 2002, que levou Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto, Dilma participou da equipe responsável por formular o plano do governo na área energética. Posteriormente, foi convidada por Lula a ocupar a pasta de Minas e Energia, que assumiu em 2003. Permaneceu no cargo até 2005, quando substituiu José Dirceu na Casa Civil, ficando até 2010. Nesse período, entre outros programas, comandou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e em 2010 teve sua candidatura à presidência oficializada pelo PT. Dilma foi a 36ª presidente da República do Brasil, primeira e única mulher a ocupar o cargo. Foi eleita presidente em 2010 e reeleita em 2014. Durante seus mandatos, eram mulheres 93% dos beneficiários do Bolsa Família e 90% da população que contratou o programa Minha Casa Minha Vida.
No que diz respeito à educação, 53% das bolsas ProUni, 59% das bolsas do Pronatec e 58% dos contratos do FIES foram acessados por mulheres. Entre tantas políticas públicas, foi também durante o governo da presidenta Dilma que foi sancionada a PEC das domésticas, que estendeu às empregadas domésticas direitos já garantidos pela Constituição aos trabalhadores em geral, como, por exemplo, o adicional noturno, o FGTS, seguro-desemprego, seguro-acidente de trabalho e outros. Gleice Hoffmann também nasceu em Curitiba, lá no Paraná, em 1965, é mãe do João Augusto e a Gabriela Sofia, iniciou sua caminhada política ainda na adolescência, participou de grêmios estudantis, integrou a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Em 2018, foi eleita para uma cadeira na Câmara dos Deputados, com mais de 200 mil votos, terceira maior votação do estado do Paraná. Foi convidada, com a vitória do Lula à presidência em 2002, ao cargo de diretora financeira da Itaipu Binacional, onde aprimorou os seus conhecimentos em gestão pública. Gleice fortaleceu as relações com o lado paraguaio da administração, o que culminou com a inclusão, por notas reversais entre os dois países, dos aspectos de meio ambiente e de responsabilidade social no perfil da empresa. Gleice tem um currículo exemplar, uma companheira, uma senadora eleita com milhões de votos, nossa atual presidenta nacional do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, uma mulher que muito nos orgulha. Temos também a Benedita da Silva, que construiu sua vida pública envolvida nas lutas em favor das comunidades empobrecidas do Rio de Janeiro, sua cidade natal. Moradora do Morro Chapéu Mangueira durante 57 anos. Iniciou sua trajetória na Associação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Foi voluntária e alfabetizava adultos e jovens na favela do Chapéu Mangueira, pelo método Paulo Freire. Nunca deixou de estudar e, aos 40 anos, concluiu os cursos de Serviço Social e de Estudos Sociais. Em 1979, filiou-se com entusiasmo na criação do Partido dos Trabalhadores, pois via ali a oportunidade das mulheres negras e pobres de lutarem de forma organizada por direitos. Foi em 1982, já articulada com os movimentos de mulher, negro e comunitário, ela foi eleita a primeira vereadora do PT e também a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Foi deputada federal e ela sempre manteve a coerência em todos os mandatos e cargos que assumiu. Assim, foi na condição de vereadora, deputada federal, senadora, vice-governadora, governadora, ministra de Desenvolvimento Social do primeiro governo de Lula e secretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, que sempre manteve coerência e lutou pelas mulheres negras e pobres de todo o Brasil. Ao ser eleita deputada federal em 2010, foi escolhida para ser a relatora da proposta de emenda constitucional que ampliou os direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas, uma categoria com cerca de 7 milhões de pessoas. Foi uma oportunidade que a honrou, pois essa é uma luta que ela vem travando desde o início de sua vida política. Temos também a nossa companheira, deputada Maria do Rosário, que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, em Veranópolis, cidade da região nordeste do Rio Grande do Sul. Pedagoga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação e Violência Infantil e doutoranda em Ciência Política pela mesma universidade. Começou sua militância no movimento estudantil secundarista em Porto Alegre.
E foi como professora da rede pública municipal e estadual que obteve notoriedade no movimento sindical. Eleita vereadora da capital gaúcha por 2 mandatos, Rosário presidiu as comissões de Educação e de Direitos Humanos e também foi líder do PT e do governo municipal na Câmara. Filiada ao PT desde 1994, foi eleita deputada estadual em 1998 e presidiu a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia. Em 2002, elegeu-se deputada federal, sendo reeleita em 2006, 2010, 2014 e 2018. Foi relatora de diversas CPIs. Coordenou o programa do governo nas áreas de direitos humanos, educação e políticas para as mulheres na primeira eleição presidencial de Dilma Rousseff. Temos também a nossa companheira que assumiu a Procuradoria da Assembleia Legislativa, Sofia Cavedon, que é a nossa atual deputada estadual. Professora, sindicalista, vereadora em Porto Alegre de 2001 a 2019, ocupou o cargo de secretária municipal de Educação e Cultura, também presidiu a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre em 2011. O tempo é cruel, né? Só quero dizer à comunidade que nas últimas 2 eleições, em 2018 e 2020, o PT esteve no topo do ranking entre os partidos que mais elegeram mulheres. 561 vereadoras eleitas em todo o país. Destas, 267 são mulheres negras e 53 são mulheres jovens, Eduarda. Do total de vereadoras eleitas pelo PT em 2020, 94 são do Rio Grande do Sul. O PT tem 29 prefeitas, 10 delas sendo mulheres negras. 51 vice-prefeitas, 22 delas são mulheres negras. Temos 21 deputadas estaduais, 10 deputadas federais. Uma governadora, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, única mulher eleita como governadora no Brasil todo. 2 vice-governadoras, Regina Souza, no Piauí, e Eliane Aquino, no Sergipe. Tão pouquinho, né? Uma única governadora, apesar de sermos mais de 50% do eleitorado brasileiro. Temos muito o que construir, o que lutar, e inclusive na nossa casa legislativa. Não temos nenhuma mulher presidindo as comissões desta casa. Não temos nenhuma mulher fazendo parte da mesa diretora. Fica aqui, colegas vereadores, o desafio para que façamos história, doutor Alberi. Façamos história nesta casa legislativa. E nunca mais esse lugar, este espaço público esteja sem nós. Por todas as mulheres, pela vida das mulheres. Viva as mulheres! Seguimos na luta por dias melhores. Um abraço. Obrigada, senhor presidente. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.